Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Nós agradecemos por este momento e pedimos a Jesus que nos ampare. Elevemos os nossos pensamentos neste momento, agradecendo por mais esta oportunidade. Venha conosco na nossa oração. Senhor Jesus, orientai os nossos pensamentos, para que neste momento de luz, de amor, de fé e de esperança, as bênçãos do céu se façam presente e nós, de qualquer forma, possamos compreender um pouco mais do seu Evangelho. Orientai os nossos pensamentos, para que o amor de Jesus, o amor de Cristo, possa estar entre nós. Que Deus nos ampare e nos proteja neste momento. Graças a Deus. Questão 455. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização, porém, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar, porque seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente como tantas outras coisas? Os charlatões o exploram, dizem, razão a mais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatões junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê e há vontade do experimentador como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há um instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente de todas as partes do ser incorpóreo que existem em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, está lá. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal,
suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis, pois, que os sonâmbulos não lhes podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espírito, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, este foco lhes parece estar nos centros que é de maior atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrio, ou no órgão que consideram pontos de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é limitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau da perfeição que haja alcançado, ainda mais restringidos e os tem quanto ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de despreendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os espíritos encarnados e não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento, como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe experimenta o pensamento por meio da palavra articulada. Ele o sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável o sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao contato da mão sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam, a dupla existência corpórea e espiritual, existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Boa noite, amigos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho no Lar essa semana, eu dou sequência à leitura da Bianca. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece em parte durante a sua encarnação, na matéria muito grosseira, mas se lembra deles como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília não prejulga, portanto, em nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo a que se propôs, pôde auri-lo na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas como seu próprio espírito pode ser mais ou menos elevado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos de sonambulismo, seja natural ou magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esse meio, nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, e isso não pelos olhos do corpo, vê a si mesmo ali e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele,
E essa alguma coisa, não sendo o seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os mais simples e os mais patentes, para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna de alguma sorte palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos, com os quais ela entra em comunicação sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. Eu vou fazer uma ressalva aqui. O Kardec coloca que quando a gente está no plano espiritual, entre uma e outra encarnação, a gente está no que ele chama de erraticidade. Não significa, quando ele diz aqui que a alma erra por aí, não quer dizer que ela está cometendo erros por aí. Ela está nesse período errante, nesse período de erraticidade, né? A palavra mudou um pouco a conotação ao longo dos tempos, mas é nesse sentido, quando ele diz aqui que a alma erra, não é no sentido de cometer erros, mas é no sentido de estar vagando, de estar caminhando, digamos, pelo plano espiritual, estar errante ou estar na erraticidade. Vamos prosseguir. Uma luz resplandecente, toda nova, a circunda. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste e se pode dizer que, entre aspas, põe um pé sobre o limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, senão a vida orgânica, e se sente que a alma não se prende a ele senão por um fio que um esforço a mais faria romper sem retorno. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma de nosso ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida senão uma paragem momentânea. Outra ressalva aqui, em todos os momentos aqui que eu falar a palavra estático, é estático com X. É estático aquele que está em estado de êxtase. Tá? Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o fim. Há estáticos como os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, segundo ou seja mais ou menos elevado, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há algumas vezes neles mais de exaltação do que de verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, a sua exaltação prejudica a sua lucidez. É por isso que as suas revelações são, frequentemente, uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou até mesmo ridículas. Os espíritos inferiores se aproveitam frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático, e com esse efeito cobrem seus olhos de aparências que o entretêm nas ideias ou preconceitos da vigília. Está aí um escolho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que dela são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende a sua ação. Veem-nas, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste, apesar da oclusão dos olhos. Essa faculdade parece, àqueles que dela gozam, natural como a faculdade de ver. É para eles um atributo de seu ser que não lhes parece excepcional. O esquecimento segue o mais frequentemente essa lucidez passageira, da qual a lembrança, cada vez mais vaga, desaparece com a lembrança de um sonho.
O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança dos seus atos, que se pode chamar a precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e, por isso, existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e se encontra neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar como sendo sobrenaturais. Portanto, meus amigos, aqui ele fala do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, né? Essa foi a pergunta número 455 do Livro dos Espíritos. No sonambulismo, o espírito vê. O espírito está se usando do corpo, mas o corpo não vê, o espírito vê, né? E ele está ligado ao corpo, então por isso ele também tem certas limitações. Então ele pode ter visões precisas e nem sempre, ou não, né? Ou não precisas, às vezes desconexas, porque os órgãos de sensação do corpo e o próprio cérebro do corpo são muito limitados com relação aos órgãos do espírito. Então, o sonâmbulo pode relatar coisas que estejam acontecendo a distâncias enormes, mas que o espírito tem acesso àquilo em estados de sonambulismo. E ele explica que mesmo no sonambulismo provocado, né? Então é isso, o espírito está limitado ao corpo, mas enquanto ele está livre, ele pode penetrar um conhecimento mais profundo, tá? É isso. Ele tem uma maior sabedoria, né? Pode ser um espírito mais ou menos evoluído, pode ser um espírito mais ou menos avançado. Então isso também altera de um sonâmbulo para outro, altera os resultados de uma pesquisa, digamos, né? No caso de êxtase, é a mesma coisa. A pessoa que entra em estado estático, né, em estado de êxtase, pode ser um espírito mais ou menos lúcido, mais ou menos elevado, mais ou menos apto a conhecer as coisas, conhecer as situações, conhecer as leis da natureza, né? E às vezes eles se sentem muito exaltados com visões, com sensações, né? Que isso pode até prejudicar a lucidez. E o Kardec explica aqui que às vezes nessa exaltação desmedida, descontrolada, os espíritos inferiores podem causar confusões aí, né? E no caso da emancipação, ele fala que mesmo espíritos, mesmo a pessoa em estados de vigília, em estados de lucidez, pode se emancipar, né? Pode ter um fenômeno da segunda vista, digamos assim, que ele chama. Irmãos, isso tudo nos mostra a genialidade e a preciosidade da obra de Kardec. Kardec estudou tudo o que ele pôde, a fundo, com metodologia científica, com convicção. Ele investigou qualquer tipo de fenômeno, qualquer tipo de mistificação. Ele recebia informações de um espírito através de um médium. Ele checava isso com outros espíritos, com outros médiums, para ver para confrontar as respostas, para confrontar as ideias, para se certificar, para ter segurança no trabalho que ele nos legou. E realmente, estudando a obra de Kardec, o que mais ressalta aos olhos é a lucidez e a inteligência desse homem, que fez de tudo para deixar uma obra o mais perfeita possível. E, acima de tudo, ele afirmou que o Espiritismo é uma religião, uma doutrina dinâmica, tá? E não estática, não dogmática, nesse caso agora estática com S, de estátua, né? E não dogmática, uma coisa dinâmica. Ele nos afirmou que se a ciência no futuro confirmasse, descobrisse coisas diferentes ou coisas novas que o Espiritismo ainda não tinha acesso, o Espiritismo iria abraçar a ciência e caminhar junto. Na verdade, o Espiritismo caminha junto com a ciência, mas onde a ciência para, ele ainda avança.
Aos poucos a ciência vai alcançá-lo e religião e ciência vão trabalhar juntos como deve ser. Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Muita paz. E assim, Senhor, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui em Teu santo nome, rogando a Jesus que nos ampare e nos proteja. Não somos dignos que entreis no vosso coração, mas confiamos no Teu amor, na Tua palavra, e temos certeza de que estará presente, sempre nos orientando, abençoando os nossos corações e a todas as pessoas que fazem parte deste plano espiritual. Rogamos também, Senhor, aos nossos irmãos menos favorecidos, aqueles que se encontram em hospitais, que precisam de um alento, daquele nosso irmão que precisa de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra para receber o seu conforto. Sejam eles, Senhor, trabalhadores da Tua seara, que possamos ser um servo humilde e simples do Teu amor, procurando, de alguma forma, ainda que pequenino em nosso coração, fazer alguma coisa melhor. Abençoai a todos os nossos irmãos presentes, aqueles que puderam participar e que não, que as bênçãos do céu se façam presente, que possamos ter uma semana de harmonia e de luz em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja, Senhor.